Paz e bem, meu querido irmão, senador, amigo Confúcio Moura, quero cumprimentar também toda essa mesa, aqui, mesa diretora do Senado, funcionários dessa casa, assessores dos senadores, cumprimentar aqui o Francisco, que é do Rio Grande do Norte, que está conosco desde o começo do mandato, graças a Deus, restabelecido. Quero cumprimentar as brasileiras e os brasileiros que estão nos visitando aqui nas galerias, sempre, não param, isso é muito bacana, sempre grupos chegando, né? E também quem está nos assistindo, nos ouvindo, pelo trabalho sempre eficiente da equipe da TV Senado, Rádio Senado e a Agência Senado. Senhor presidente, antes de dar início ao pronunciamento de hoje, eu quero mais uma vez destacar o bom trabalho desenvolvido pela Polícia Federal, o destacamento que está nas investigações das fraudes do Banco Master, né? A maior fraude do sistema financeiro do planeta Terra até hoje. Infelizmente, isso aconteceu no Brasil. Assim como a fraude do INSS, maior fraude do sistema previdenciário, assim como o Petrolão, como o Mensalão. Não. Isso não é coincidência. Tudo acontecendo no governo Lula. Mas olha só, e eu peço atenção ao brasileiro de bem, que não jogou a toalha, que não desiste do seu país e pede para nós, senadores, eu recebo esse apelo o tempo todo, seja na praça, seja na rua, seja no mercado, e eu converso com cidadãos do meu estado, especialmente do Ceará, sempre, independente da sua posição política, se é contra o governo, se é a favor de governo, se é de direita, se é de... não importa. Eu aprendo ouvindo a todos. E existe uma expectativa enorme sobre essa delação do criminoso Daniel Vorcaro, que comprou meia Brasília, meio Brasil. Sobraram poucos, na verdade. E está sendo agora a segunda tentativa, senhor presidente, de fechar um acordo de colaboração premiada. Vai, volta, é um negócio meio estranho, né? Assim, a PGR, estranhamente, repito essa palavra estranho, porque fica insistindo num acordo que a Polícia Federal disse que não vale, que não está entregando as pessoas poderosas desse país, seja do judiciário, seja do executivo, seja do legislativo, e essa PGR, que me parece parcial, preocupada, não com o Brasil, ela está insistindo. Aí fica a minha pergunta, é numa meia delação? Numa delação seletiva? A quem interessa manter esse corpo, esse defunto, na antessala da Praça dos Três Poderes da República? Aliás, no meio dela. Então, senhor presidente, o Vorcaro continua fazendo uma blindagem de autoridades sem oferecer nenhuma prova relevante que a Polícia Federal já não tenha descoberto. Então, ele tem que entregar com dados. Aí sim, vale a pena. A questão não é se é 40 bi que ele vai devolver, se é 60 bilhões, que é muito dinheiro. A questão é entregar podridão, porque aí a limpeza acontece. E é isso que a gente quer saber. O senhor foi um dos primeiros a assinar, eu sou testemunha, a CPI do Banco Master. Inclusive, uma das propostas, a primeira foi minha. 53 senadores assinaram, de vários partidos, inclusive do PT, tá? Sejamos justos. Agora, tá estranho esse vai e volta, e parece, pelo que eu, chegando aqui no Senado, ouvindo as rádios, ouvindo os veículos, senador Humberto Costa,
parece que a Polícia Federal já está descartando. Não está convencida. Eu espero que a PGR não force a barra. Vamos confiar nesse destacamento da Polícia Federal que está fazendo um trabalho bacana, para que toda a podridão venha à tona. Tudo que está oculto seja revelado. É isso que o Brasil precisa. Seria uma grande decepção minha se protegesse alguém, independente de quem seja, de que partido seja, de que espectro ideológico seja. Tem muita coisa a ser explicada. É mesada para senador, é filme de ex-presidente. Não interessa. É ministro do STF com 129 milhões e parece que surgiu até um novo contrato. É o outro com resort. Não interessa. Que tudo venha à tona. É isso o que a gente espera. Só isso que o Brasil precisa para se tornar realmente uma nação extremamente respeitada, porque aqui nós estamos vendo a impunidade reinar. Eu vi também, senhor presidente, aqui mais uma do governo Lula, que me surpreendeu nesse final de semana. É uma luta que nós temos aqui, eu acho que a maior parte dos senadores hoje está nessa batalha contra as bets, casas de apostas. Inclusive, eu tenho uma honra de ser liderado pelo senador Humberto Costa, que sempre foi firme nessa pauta. Sempre foi. A gente tem que ser justo. Votou contra, na época. Se rebelou contra a própria base do governo Lula, que colocou a digital para aprovar, para regulamentar. E agora a gente está tendo que apagar incêndio juntos. Porque muitos se deram conta de que a tragédia realmente se confirmou, porque se confirmou endividamento em massa, nunca o crime organizado lavou tanto dinheiro, ganhou tanto lucro. Agora, o que me estranha é o governo Lula decretar sigilo de 100 anos no processo de regulamentação das bets. Isso precisa ser explicado. Não era o governo que questionava o sigilo errado do governo anterior e está fazendo mais sigilo do que o governo anterior? E num assunto que prejudica os pobres, que é a questão das bets, da casa de aposta, da jogatina, que é quem está mais levando pancada na cabeça, quem está se desesperando. Esse final de semana, no Cariri cearense, eu estive em Barbalha, em Juazeiro, visitando Caririaçu, e impressionante o número de pessoas desesperadas com gente doente em casa, que vendeu tudo, que não tem mais para onde ir, perdeu o casamento, atentando contra a própria vida. É de partir o coração, esse final de semana. E eu fico feliz que a sociedade está fazendo um movimento espontâneo, criando instituições de autoproteção, de apoio. A própria sociedade, eu me arrepio quando eu falo isso. Porque o desespero está grande, precisa apenas acordar os três poderes da República, principalmente aqui, e o governo executivo, para acabar com isso. Vamos acabar com isso, rapaz. A gente já fez uma audiência pública que a Anatel disse que era possível criar um muro para evitar esses acessos de bets. Se a gente proibir, acho que a gente tem que partir para a proibição. O Lula já fez isso no passado, nos bingos, cassinos. E nós estamos vendo essas bets destruírem. Então, muito preocupante, senhor presidente. Eu quero voltar a esse assunto essa semana sobre o sigilo que foi decretado nesse final de semana pelo governo Lula de 100 anos nesses processos de regulamentação das bets aí. Mas o meu assunto hoje aqui, eu quero dar início com uma das mais célebres citações históricas para então passar a tratar da indicação feita por Lula para que o ministro Benedito Gonçalves passe a ser corregedor do Conselho Nacional de Justiça.
Cargo muito importante, hein? Só tem um corregedor, pois é o responsável por fiscalizar a atuação administrativa e disciplinar dos magistrados em todo o país. Olha só essa frase. Na antiga Roma, durante o período em que o lendário Júlio César foi imperador, em virtude de uma suspeita de infidelidade da sua esposa, Pompeia, ele decidiu pela separação definitiva. Mas Pompeia era muito bem relacionada no império e teve muitas autoridades próximas ao imperador que intercederam em seu favor, pois ela se declarava absolutamente inocente. Júlio César se manteve firme em sua decisão com uma sentença que se tornou célebre, ecoando em todos os séculos da história. Abro aspas. A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Fecho aspas. Por que eu estou falando isso? A princípio, tal afirmação pode parecer uma mera preocupação com a imagem externa. Mas quando a aplicamos para qualquer autoridade pública, estamos na realidade ressaltando para a necessária coerência entre aquilo que se é efetivamente e aquilo que é percebido pela sociedade de maneira geral, que está cada vez mais sedenta por justiça nesta nação. Estamos, com isso, destacando a responsabilidade dessa Casa Revisora da República com a votação de Benedito Gonçalves para o CNJ. Na última tentativa, 3 semanas atrás, o presidente Davi Alcolumbre interrompeu o processo de votação, mesmo com 59 senadores já votando, já tendo votado. Ele considerou baixo o quórum, que na realidade só precisava de 41 votos para ser aprovado. Essa medida procrastinatória apenas comprovou que, apesar de ter sido aprovada na CCJ a indicação do Lula, do senhor Benedito, ter sido aprovada por ampla maioria, com meu voto contrário, a situação se inverte no plenário e Lula poderá obter a segunda derrota depois da rejeição de Jorge Messias para o STF. Atenção. E está marcado para amanhã. Olha a responsabilidade nossa. Essa corregedoria deve ser ocupada, senhor presidente, por alguém cuja independência e autonomia seja claramente percebida pela população, além, é claro, de sua comprovada capacidade para o pleno exercício da função. Repercute intensamente, até os dias de hoje, o episódio ocorrido durante a solenidade de diplomação do presidente Lula, quando o Benedito cumprimenta efusivamente Alexandre de Moraes, o ministro ditador mor da toga brasileira, dizendo: missão dada é missão cumprida. Vocês lembram disso? Eu jamais esqueci isso. Alexandre de Moraes era, naquele momento, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que vergonhosamente se comportou como um partido político, beneficiando escancaradamente o candidato Lula. Ele fazia ali a censura, tudo para o lado do Bolsonaro, contra o Bolsonaro. Mas para o Lula podia rolar o que quisesse. Inclusive, nós tivemos censuras de perfis de direita, conservadores. Tivemos a censura de um documentário, às vésperas da eleição. Um documentário que o título era Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro. Lembra disso? Eu também não esqueço disso. Nós precisamos aqui relembrar as várias e graves denúncias feitas por Eduardo Tagliaferro, perito que chefiava a assessoria especial de enfrentamento à desinformação lá do TSE. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, público que nos acompanha pelos serviços de comunicação do Senado e que também nos segue pelas redes sociais. Eu quero começar dizendo ao senador Luiz Eduardo Girão
que não tive oportunidade de estudar as razões que foram apresentadas pelo governo para colocar sob sigilo esse processo de regulação das bets, portanto, não posso nem ser favorável ou não ser favorável, mas quero reafirmar a Vossa Excelência que a minha voz, enquanto eu estiver aqui nesse Senado, e se eu for reeleito com mais força ainda, vai ser para que nós possamos dar um basta a essa tragédia que está sendo gerada no Brasil por essas bets. Já apresentei projeto de lei, outras pessoas apresentaram também, Vossa Excelência apresentou também, impondo restrições a essas bets, e eu acho que isso deve ser uma primeira etapa para um pouco mais à frente nós acabarmos definitivamente com essa mazela que está sendo imposta ao povo brasileiro. Então, conte comigo nessa luta, nessa batalha. Mas, senhor presidente, eu queria, no dia de hoje, falar sobre uma questão muito importante para a população brasileira, que é exatamente a possibilidade, eu diria mais do que possibilidade, a certeza da aprovação por esse Senado do fim da escala 6x1. O Brasil, ele vive hoje um momento decisivo. Por um compromisso inarredável do governo do presidente Lula, a Câmara dos Deputados aprovou a PEC, que acaba com a escala 6x1, sem redução salarial, e agora cabe a este Senado, onde a matéria se encontra no momento, votar e aprovar, com a urgência devida, esse novo marco social para o país e para os seus trabalhadores. Este Senado tem a obrigação de encarar o tema e qualificar o debate, com seriedade, com base em evidências e, sobretudo, com compromisso social e olhar humano sobre os milhões de trabalhadores deste país. Estamos falando de algo que toca o núcleo da vida cotidiana, que é o tempo. Tempo de viver, tempo de cuidar, tempo de existir para além do trabalho. A escala 6x1 impõe 6 dias consecutivos de trabalho para apenas 1 de descanso. Na prática, isso significa um ciclo contínuo de desgaste que compromete a saúde física, mental e emocional dos trabalhadores. Significa famílias esvaziadas de convivência, relações fragilizadas e uma sociedade que naturaliza o cansaço como regra. E aqui é importante destacar que o próprio presidente Lula, em manifestações recentes, chamou a atenção para um ponto central: o impacto desproporcional dessa escala sobre as mulheres. São elas que majoritariamente acumulam a dupla jornada, o trabalho formal e o trabalho doméstico e de cuidado. Reduzir a escala exaustiva é também promover equidade de gênero, é reconhecer que o tempo das mulheres tem sido historicamente sequestrado por uma estrutura desigual. Também não se trata apenas de reorganizar a jornada de trabalho. Trata-se de redefinir prioridades civilizatórias. Eu pergunto, que tipo de sociedade nós queremos ser? Uma sociedade que extrai até o limite a energia do trabalhador e da trabalhadora, ou uma sociedade que compreende que o trabalho deve servir à vida e não o contrário? Eu trago essa reflexão aqui, que é: que tipo de convivência familiar é possível quando um pai ou uma mãe chegam exaustos ao final de 6 dias seguidos de trabalho? Que tipo de presença é possível na vida dos filhos?
Que tipo de cuidado consigo mesmo, com a saúde física, mental e emocional pode existir nesse ritmo? Os trabalhadores brasileiros não querem privilégios, querem condições dignas de existência, querem poder acompanhar o crescimento dos seus filhos, querem participar de momentos familiares, cuidar da própria saúde, estudar, praticar sua fé, ter acesso à cultura e ao lazer. Querem, em suma, viver. E viver não é luxo, viver é um direito. Alguns dizem que isso é inviável, que a economia não suporta, que as empresas não conseguem. A extrema-direita neste Congresso anunciou que daria a vida, vejam bem, que daria a vida para que o trabalhador morra trabalhando. Apresentaram, inclusive, uma proposta de emenda constitucional que sai do 7 por 1, do 6 por 1 para o 7 por 0. O senador Rogério Marinho, em nome da extrema-direita desse Senado, apresentou uma proposta que acaba com o salário mínimo, que as pessoas vão trabalhar as horas de acordo com o que elas negociam com o patrão. Agora, qual é o trabalhador que tem condição política de negociar em condição de igualdade com o seu patrão? Então, essa proposta tem por objetivo, em nome de uma liberdade do trabalhador, de trabalhar por hora, de receber por hora trabalhada. O que nós vamos ter no nosso país é uma verdadeira selva na área do trabalho. E, portanto, eles são defensores da ideia de que os trabalhadores devem trabalhar a vida inteira e depois morrer, se possível, trabalhando. Alguns dizem que isso é inviável, como eu disse. Mas, quando foi discutida na Constituinte a jornada de 8 horas de trabalho por dia, houve também quem dissesse que era o fim da produtividade. Era a oposição no Congresso, editoriais nos jornais, e a jornada de 44 horas, com 8 horas por dia, não trouxe nada disso que eles diziam. Desemprego, fechamento de empresas, não houve. Quando se criou o descanso semanal remunerado, houve quem previsse o colapso das empresas. Quando se instituíram as férias e o 13º salário, houve resistência semelhante à que vemos hoje. E, no entanto, o 13º salário hoje é uma das fontes de enriquecimento dos empresários. Todos nós, quando chegamos no fim do ano, o que nós vemos é o crescimento da indústria, o crescimento do comércio, é o crescimento dos serviços, porque o recurso na mão do trabalhador, ele se transforma fundamentalmente em consumo. É a mesma maneira de pensar essa situação como a que houve há 138 anos atrás, quando reclamavam da Lei Áurea. Os grandes produtores rurais da época, aqueles que compunham o governo imperial, tinham a ideia que acabar a escravatura iria acabar com os empreendimentos comerciais, iriam acabar com a agricultura, e isso também não aconteceu. Ao contrário, os donos de terra foram indenizados e os ex-escravos tiveram que ficar nas ruas mendigando porque não tiveram qualquer tipo de proteção. Essa é a mentalidade da elite brasileira. Alguns setores levantam objeções, alegando inviabilidade econômica, supostos problemas estruturais, danos à atividade produtiva e ameaçam os trabalhadores com demissões em massa. Esse argumento não é novo. Ele se repetiu ao longo da história sempre que houve avanços sociais. E se mostrou errado. Errado porque o Brasil cresceu, o mercado se adaptou
e a economia se fortaleceu. E é preciso reafirmar que a resistência que enfrentamos, ela não é apenas técnica, ela é ideológica. É pela manutenção do modelo que subordina a dignidade humana ao lucro imediato. A redução da jornada de trabalho não é defesa de privilégios, é defesa das pessoas. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!